Esse programa tem o apoio cultural de Leve Supermercado. O melhor para você sempre. As coisas, nós estamos aqui preparados. Antes de tudo, muito boa noite a você. O computador tá meio lento, mas deixa ele na frequência baixa, porque nós estamos lá em cima. Vai. Muito boa noite a você de casa. Quarta-feira, 11 de junho de 2026, hein? Anota essa data aí. Eu sei que é 25, mas no ano que vem faltam 365 dias para o início da maior competição, quando essa bola rolar lá nos Estados Unidos, na abertura da Copa do Mundo de Futebol. Ontem garantimos presença, hein? Daqui a pouquinho, porque antes, o meu agradecimento sempre vai a Deus, a Ele, antes de qualquer conteúdo no nosso programa Placar Esportivo, para que Ele entre e esteja aqui conosco, nos dando sabedoria, alta astral, inteligência nas nossas palavras e contando com seu carinho e a sua audiência. O computador tá meio doidão aí enquanto isso, hein? Vai vendo. Mas quem não está doidão e quem sempre está com a razão nos seus comentários é ele, que todas as quartas e sextas está ao meu lado, Renato Sobrinho. Boa noite! Boa noite, Danilo Dias. Um abraço pra você, um abraço para os convidados que você vai apresentar já. Eu não vou nem deixa que você apresente. Mas, eu tenho que falar sobre a seleção brasileira, Danilo, rapidamente. Jogo importante, estamos na Copa do Mundo. Ainda bem que você colocou isso. Daqui um ano estaremos lá. Agora, bomba mesmo, foi o Vila Nova com a demissão do Rafael Lacerda. Demitiu Lacerda? Acho que era ponto pacificado. Muitos torcedores entendiam que ele não dava mais. Agora, o que tenho a dizer é o seguinte, Danilo. Temo pela chegada de um novo comandante Vila Nova. Acho que o Vila pode ter trocado 6 por 4. Daqui a pouquinho o Renato Sobrinho vai comentar quem pode ser esse nome que vai dirigir o Vila Nova. Lacerda caiu nesta tarde. Ao meu lado também, para comentarmos, discorrer de tudo, ele que faz um trabalho de excelência nas redes sociais, com a sua página, com as suas opiniões, as suas matérias engajadas, indo aos estádios, entrevistando adeptos e torcedores, juntos ali no dia a dia, convivendo com a real arquibancada, digamos assim. E parabéns ao trabalho que ele realiza nas páginas sociais e por isso está aqui emprestando a sua sabedoria com os seus comentários. Vamos receber Henrique Cansado, da página Futebol 1 Minuto. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Renato. Um prazer estar aqui. Vamos aí comentar sobre essa demissão aí inesperada, né? Que o pessoal já dava como que não ia acontecer, mas aconteceu. E outros assuntos também que envolvem aí o futebol. Henrique, de cara, o Vila joga em menos de 48 horas. Vai estar em campo sexta às 19. Mandar um treinador embora nessa sequência, já na iminência do próximo jogo, não é um tiro no pé? É um tiro no pé, por quê? Eu acho que a culpa não é só do treinador. Tem muita coisa ali que tá em falta no Vila Nova. E o treinador, pra mim, não era o principal culpado. Agora, isso aqui é um detalhe, até porque o Henrique colocou de forma muito precisa, tá certinho, penso como ele pensa, mas o negócio é que a reunião de hoje cedo, pra cobrança, rendeu, sabia? Ah, é? O bastidor é que a diretoria reuniu-se com a comissão, foi cobrar, escalou alguns pontos tópicos, não concordo com isso, e ele não aceitou. E aí ele falou, então você tá fora. Não era plano da diretoria demitir, não. Ele ia dar tempo para ele na sexta-feira. Certamente o Vila ia ter outra atitude, não sei nem se ganharia o jogo, mas seria outro time diante da equipe do América. Fato é que ele não aceitou as críticas. Ele falou, não, isso aqui não, padrão de jogo fora, atitude, algumas coisas que ele tocou. É pertinente, né? Se você tá pagando, você quer cobrar. Veja bem, será que um treinador que chegou aqui sendo contestado durante o Campeonato Goiano, o Rafael Lacerda, tira o Vila Nova de uma fila de 19 anos, que não vencia o campeonato regional local? Depois ele não consegue ganhar o coração do torcedor colorado, ganhando jogos sempre de 1-0, tendo a defesa mais sólida do Campeonato Goiano, inicia a Série B. Em um jogo de estreia péssimo contra o Curitiba, não fazendo sequer um chute a gol. Perde de 1-0 nos minutos finais, mas até aí tudo bem. Consegue manter o estatuto de um bom mandante. Mas vem a eliminação contra o Cruzeiro sem fazer nenhum gol. Vem na sequência de 2 jogos na Série B sem saber o que é vitória. Perde pro Cuiabá, pro Grêmio do Horizontino e agora pro Criciúma. Fez com que o torcedor perdesse a paciência, o torcedor esquecesse aquele carinho que tinha pelo título do Campeonato Goiano. Não poderia soar como ingratidão? Danilo, e o Rafael mesmo respondeu isso na última coletiva que ele deu agora, antes do jogo, aliás, depois do jogo contra o Criciúma. Sabe o que ele disse? Resultado do futebol brasileiro é o seguinte, campeonato, conquista, isso aí é passado. A gente vive de resultado. E é isso. Na verdade, se fizer um apanhado, um recorte aqui na carreira, no momento do Rafael Lacerda, desde a sua chegada até hoje,
Ele não foi unanimidade do Campeonato Goiano, há de se lembrar dos jogos que ele empatou em casa, no Estádio Olímpico, naquela ocasião, contra o Yumas e contra o Craca, a torcida pediu a cabeça dele, ele conseguiu dar a volta por cima, o time na reta final rendeu e chegou ao campeonato, escalou de forma equivocada o time contra o Coritiba, isso soou mal, e aí você trouxe os dados. Foram 4 jogos sem fazer gol. Que mais de 500 minutos. Mais de 500 minutos, então é resultado. Henrique, mas será que não soa um pouco a ingratidão, digamos assim, de mandar um treinador embora ou não? Os resultados estão ruins, é hora de mudança mesmo? Danilo, é aquilo, né? Assim, eu não concordo com a demissão do Lacerda. Eu acho que tem mais coisas ali que precisam ser cobradas. A postura dos jogadores é uma delas. A gente viu aí um time totalmente apático no segundo tempo contra o Criciúma, totalmente apático contra o Cuiabá. E aí você soma isso junto com jogadores que às vezes perdem gols com chances claras. Eu acho que, na minha opinião, o resultado não é só culpa do Lacerda. Mas como tudo na vida, resultado é sempre cobrado. E, querendo ou não, ele, por ser o comandante, ele vai ter a maior pressão sobre os ombros, né? Isso mesmo. A cultura brasileira, né? Infelizmente, a nossa cultura é assim. Resultados não vêm, o primeiro sempre a ser mandado embora são os treinadores. Eu não é que defendo a posição do Lacerda. Eu manteria ele até o próximo jogo do América Mineiro, não cobraria, ficaria neutro, esperando o jogo acontecer. Visto que é dentro de casa, contra um time que vem de 2 derrotas, era hora do Vila dar uma reação diferente, principalmente para eles. E o Lacerda sabia dessa pressão que teria no jogo contra o América. Está muito próximo. Mas optaram pela saída. Assim é a cultura brasileira. Daqui a pouco nós vamos comentar quais nomes que podem vir. Vamos para um rápido intervalo, 2 minutos, estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. Muito bom tê-lo na nossa companhia. Ontem, jogando na Neoquímica Arena, Henrique e Renato Sobrinho. Já deu pra gente ver mais intensidade, mais pressão com e sem a bola, aonde a seleção do italiano Carlo Ancelotti venceu a seleção paraguaia. E muitos falaram, ouvi hoje na nossa imprensa goiana, ouvi principalmente em São Paulo, falando que 1-0 contra o Paraguai sendo comemorado, mas esqueceram que esse time estava 9 jogos sem perder, estava há mais de ano batendo recordes pessoais e o Brasil foi intenso, foi preciso e foi eficiente, Henrique. Exatamente, o time foi bem melhor do que vinha apresentando nos últimos jogos, né? Conseguiu fazer um bom jogo, muita intensidade, muita pressão na posse de bola do Paraguai e venceu por 1-0. 1-0 foi barato com relação ao futebol que a seleção brasileira apresentou. Ainda precisa evoluir muito para ser campeã e conquistar o Hexa ano que vem. Mas já é uma melhora considerável com relação ao que vinha sendo apresentado. Faltam 365 dias. Ancelotti disse no pós-jogo, Renato, que terá observação na Arábia, no Mundial de Clubes e na Europa e mais de 70 atletas para fazer um balanço. Ainda tem 2 jogos pelas eliminatórias, Chile e Bolívia. Ele vai ter um tempo que o Filipão teve em 2001 para 2002? Parece que sim, né, Danilo? E principalmente vai estar aliviado que a cobrança acerca da classificação já acabou. O Brasil conseguiu ontem, com essa vitória diante do Paraguai, fazer-se presente na Copa da América do Norte o ano que vem, né? Porque Canadá, México e Estados Unidos. E um detalhe, concordo, a evolução foi nítida, gostei da personalidade, é um cara multicampeão, né? Então ele vai lá, ele pega a seleção e fala assim, ó, todo mundo esperando a coisa, fala, não, Martinelli, você vai na esquerda. Ô, Matheus Cunha, você vai aqui, você coloca o Vinícius e o Rafinha por dentro. E aí você tem um time muito ofensivo, atacou Casemiro. Não sei o que, tá velho. Não, é o xerifão ali, ele comanda lá na cabeça de área, o Marquinhos junto com o Alexandre de segurança, sabe, assim, é outra atitude. Claro, tem muito que evoluir, muita coisa vai ter que mudar, mas eu penso que daqui até lá, boa coisa vai acontecer e o Brasil vai chegar forte pra Copa. O Brasil vai chegar forte, que assim seja. E detalhe, vocês estão esquecendo, meninos, que ainda tem o menino Ney. Não esqueça. Ele tem um tempo ainda para se preparar. Neymar ontem foi pauta também na coletiva após o confronto, onde Ancelotti diz que ele jogará e pode jogar facilmente em qualquer posição. E o menino Ney não deixa de ser aquele jogador ídolo dessa geração, ídolo de pessoas que estão dentro da seleção brasileira. E sim, é unânime que ele tem um talento nato.
Basta o Neymar se preparar junto com a seleção, 365 dias para isso, e que ele vai com certeza nos ajudar e muito dentro de campo e também com a sua imagem. Neymar Júnior com a seleção brasileira, que teve um bom desempenho, pressionando alto, sem e com a bola. Isso eu gostei muito dessa alta intensidade que o futebol moderno exige. Deixa eu ver o que o Carlo Ancelotti falou para pegar a opinião de Henrique e também do Renato. Põe na tela. La primera parte, el equipo ha jugado bien con balón, ha controlado bien el partido. Obviamente hemos sufrido un poco porque Paraguay es un equipo sólido. Hemos bajado un ritmo un poco en la segunda parte, pero en general el partido ha sido muy completo, muy bueno. Estamos muy contentos por la calificación, por el partido. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos un año de tiempo para hacerlo bien. Era muy importante cerrar la calificación con estos dos partidos, lo hemos hecho con una buena actuación. Creo que la torcida está contenta de la actuación. Quiero agradecer a la torcida por el recibimiento que me ha hecho. Salimos muy contento a mirar adelante. Mirar adelante, saímos contente. Essas frases de Carlo Ancelotti traz uma esperança e uma expectativa boa, Henrique? Com certeza, eu imagino que ele esteja aí preparando para uma grande Copa do Mundo. Acredito que o Brasil vai fazer uma grande Copa do Mundo. A questão é, será a Hexa? Isso que vai ser o diferencial dele. E com o retorno do Neymar, até que você citou, eu acredito que o Neymar vai encaixar nesse time como um meia organizador ali da seleção brasileira. Você pode reparar que os times do Ancelotti sempre tem um meia que faz essa organização. Foi Toni Kroos, é o Modric, enfim. Outros times do Ancelotti tiveram também esse meia. E é uma posição onde hoje o Neymar anda jogando. Essa posição, como ele falou, interessante, né? Ter o menino Ney ali como meia, como ele fez o Jude Bellingham, como ele fez o Toni Kroos naquele meio campo. Então, ele tá trazendo o rosto dele em pouco tempo, Renato. Já deu para se ver isso. E agora imagina com um ano de trabalho. É verdade. E assim, você falou do Neymar. Eu tenho comigo, já não é oficial, mas a gente está sempre antenado a isso. Ele vai ficar, viu? Ele vai renovar aqui, ficar aqui, porque sabe a importância que ele tem para a seleção brasileira. O pai dele já está investindo, eles vão ser gestores do Santos. Ele, o pai dele, a empresa do Neymar vai controlar as ações do Santos. E ele fica para, ao meu ver, ter o último desafio. Com um detalhe, o Brasil sempre teve um jogador que puxasse a responsabilidade. Ele é o Neymar, não é o Vinícius. O Vinícius é um jogador muito completo, muito bom, mas ele não é o protagonista na seleção. Você pode observar, eu acho que ele não dá conta disso. Já o Neymar não, ele sempre fez, por isso se cobra muito do Neymar, e ele tá pronto para essa cobrança. Você precisa, claro, ter disciplina para se condicionar, porque o problema é o seguinte: futebol ele desaprendeu, ele tem, o problema é físico. É isso mesmo, vamos ver, né? Vai vendo aí o Neymar. Vamos ver os próximos confrontos da seleção brasileira. Vai acontecer no dia 9 de setembro. Ainda o estádio vai confirmar, mas tudo indica que será no Maraca a despedida da seleção brasileira nas eliminatórias dentro do nosso país. Depois visita La Paz, naquela altitude tranquilinha lá, contra a Bolívia, que a Bolívia pode ter chance de chegar nesse jogo, precisando do resultado para ir para a repescagem. Imagina, o Ancelotti acostumado com o Madrid. Ele com aquele respirador de 66 anos o senhor tem, né? E assim, 6.000 metros de altitude, rapaz. La Paz é o topo do mundo, né? Vai vendo. Vamos ver, já que estamos falando de Bolívia, o que ela fez no jogo de ontem lá em La Paz? Põe na tela. Vamos de gols das eliminatórias. É isso mesmo, a classificação das eliminatórias, faltando 2 rodadas, é a seguinte: Argentina 35, Equador 25, os mesmos do Brasil, classificados para a próxima Copa do Mundo. Uruguai, Paraguai 24, falta um pontinho apenas, Colômbia 22 e aí vem a repescagem. Venezuela e Bolívia estão disputando ferrenhamente ali, e eu te falar que o próximo jogo da Venezuela é lá em Barranquilha contra a Colômbia, rapaz. Vocês acreditam nisso? Colômbia com empate garante, né? Ainda pode complicar a vida da Venezuela ali, que enfrenta na última rodada, quem que ela enfrenta? O Chile em casa. Então, olha, não sei não, hein? Quem que vocês acham que vai, hein? Venezuela vai. Vai? Vai, porque primeiro a Bolívia enfrenta o Brasil. Tudo bem que é na altitude, o Brasil está classificado, mas é sempre mais difícil. E a Venezuela tem um time competitivo também. Mas a Bolívia de 17 pontos, Henrique, ela ganhou 15 dentro de casa lá em La Paz. Ou seja, 90% dos pontos é lá, Renato.
Mas ela depende da Venezuela para pensar, né? Vai enfrentar a seleção brasileira na última rodada. Né? Não é qualquer coisa também. A seleção pode estar em crise, mas ainda é um adversário dificílimo, né? Vai vendo. E a classificação das eliminatórias. O que importa é que a seleção brasileira já está lá. Na divisão de acesso, produção, tem confrontos quando? Deixa eu ver aí, já que estamos falando do nosso time lá do Centro-Oeste. O Tupi enfrenta o Morrinhos no próximo sábado. O Centro-Oeste recebe lá em Nerópolis o Grêmio Anápolis. O Rio Verde recebe a Anapolina e o Iporá recebe o Trindade. A divisão de acesso, que a classificação está pegando fogo, Henrique. Eu sei que você acompanha. O que você pode falar pra gente como desses times que estão disputando? Quem vem destoando aí no início dessa divisão de acesso é a Anapolina e o Rio Verde, né? Realmente a classificação condiz aí com o futebol que os dois times vêm apresentando. E aí teremos um confronto muito importante lá no domingo. Rio Verde e Anapolina, Rio Verde, dono da casa, recebe a Anapolina. E uma informação que eu tive hoje mais cedo é que teremos torcida única lá. Ah, é? Foi um pedido do Ministério Público, a torcida única, mas eu acho que isso é uma coisa muito triste, que tira o brilho um pouco do futebol, algo que atrapalha um pouco a beleza do esporte, né? Infelizmente, mas por conta da violência, mais uma vez. Isso mesmo, Henrique entende tudo também da divisão de acesso. Nós abrimos o programa falando dele, de Rafael Lacerda. Deixou o comando técnico do Vila Nova depois de ter conseguido o Campeonato Goiano, um longo jejum, onde 19 anos o Vila não conseguia. Vários treinadores passaram aqui. Lacerda nunca foi unanimidade, mas mesmo tendo ganhado o Campeonato Goiano, ele não conseguiu ter o carinho 100% do torcedor colorado. O próximo nome de quem se fala é Luizinho Lopes. O Vila Nova deve anunciar nesta noite o próximo treinador que vai comandar o time já na sexta-feira contra o América Mineiro. O Vila que tentou Barbieri, tentou também Zago e ainda tentou um contato com o Jorginho, ex-Atlético Goianiense, e todos eles deram nega ao Vila Nova dizendo que não queriam abrir conversas. Luizinho Lopes, meninos, que é o nome que mais se fala, que inclusive está em Goiânia, se ele vir para o Vila Nova, vai voltar a mais do mesmo do que foi o ano passado ou o Vila ainda tem chance por ele conhecer a casa? Henrique. Enfim, eu acho que trocar o Rafael Lacerda pelo Luizinho Lopes é trocar 6 por meia dúzia. O Renato até completou que é 6 por 4. Eu acho que não é uma melhor opção, mas a gente tem que entrar na realidade do Vila Nova, né? O Vila Nova hoje tem uma folha salarial para brigar na parte de baixo da tabela. Será que é realmente o objetivo do Vila Nova brigar pelo acesso? O torcedor às vezes pode ficar muito empolgado com isso, mas às vezes o time não tem condição de dar espaço a mais. Essa é a condição, Renato, que falta ao Vila Nova. O torcedor até quer um nome melhor, mas a condição financeira emperra. Eu sou muito crítico do trabalho do Luizinho. Para mim, ele é um treinador que não está à altura do Vila Nova. E desses aí medianos, emergentes, vamos dizer assim, o melhor deles chama-se Igor Magalhães. Está fazendo um grande trabalho lá no CSA. E esse sim poderia agregar alguma qualidade. Mas do contrário, não. É isso, é o preço que se paga. Agora, o Vila podia fazer uma gestão diferente. Ao invés de trazer 11 jogadores pro ataque, só ataque, o Vila tem 11, 12 agora, porque chegou mais um. O Vila deveria economizar um pouco de dinheiro e trazer. Enquanto o Vila, volta a dizer, não é questão de dinheiro não, é questão de conceito. Enquanto o Vila Nova entender que ele vai chegar sempre com folha barata e com um treinador do mesmo tamanho ou menor do que os seus comandados, o Vila ficará pelo meio do caminho. Para o Vila virar a chave, o exemplo está dado aí. Olha o que o Goiás fez. Mas tem dinheiro. Sim, mas eu tenho que concentrar seus esforços, diminuir os erros, diminuir quantidade e concentrar no treinador que já conseguiu fazer o objetivo. O Vila quase fez isso um ano, sabe quando? Com o Claudinei Oliveira, que 23. 23. Esteve muito próximo e o Igor quase chegou lá, mas faltou um pouquinho de competência e elenco, porque o time, quando padeceu, não teve condições. Então é isso. Vila que segue, o Vila luta para não ser rebaixado. Eu penso que deveria ter mantido o Rafael Lacerda, mudado a postura dentro do elenco colorado, a mentalidade, um espírito mais vencedor, aguerrido. Por que não sempre culpar o treinador? Às vezes a postura ali dentro precisa de um reajuste. E isso não foi feito. Acharam por bem e mandaram Rafael Lacerda embora. E o Vila apresentou também Bruno Xavier, que até inclusive falou com a nossa imprensa. Veja aí. Deixa eu ver. Bruno Xavier é esse jogador aí, ó, que a gente tá vendo imagens antes da entrevista dele. O Bruno Xavier, que chega com contrato até 2026, Henrique, é um reforço interessante ou vai ser mais um para completar elenco do Vila Nova? É um reforço interessante, estava no Vitória, na Série A, jogador importante, então acredito que vai agregar e muito aí no elenco do Vila Nova para essa Série B. Dos times goianos, Renato Sobrinho, nessa janela mais curta, quem
fez as melhores contratações. O Vila que anunciou André Luiz há algum tempo, o Goiás Benítez e Tite, agora o Vila apresentando também Bruno Xavier, o Atlético fechando com alguns pouquíssimos nomes. Quem que você vê assim que fez a melhor mexida? Goiás. É? Ah, sem dúvida. O Tite chega para ser zagueiro titular. O Benítez, eu não sei, é uma aposta, mas uma aposta que ela só tende a dar positivo, porque se ele conseguir jogar, entrar em campo, ele tem qualidade, é um jogador acima da média para a Série B, o problema é físico. Então, para mim, o Goiás. E com relação ao Bruno Xavier, é aquela história. Ele jogou no Água Santa, né? A temporada anterior, fez um trabalho interessante. Foi pro Vitória, mas não se firmou como titular. E aí vamos ver. Penso que pode ser. Ele é melhor do que o Todinho, melhor do que o Labandeira, melhor que esses caras aí. Renato Sobrinho disse que o Goiás, eu também concordo com você, mas quando você fala que o Tite chega para ser titular, isso me causa, será que não mais uma ingratidão? O Mancini gosta muito do Lucas Ribeiro, é verdade que ele vai ficar afastado por um período pelo corte na face, mas Lucas Ribeiro foi titular nos 7 jogos invictos, sem tomar gols com o Goiás na temporada de 2024. Lucas Ribeiro foi um dos capitães e líderes do grupo do Mancini, que termina bem a temporada passada. Lucas Ribeiro foi o mesmo que o Mancini resgata no pós-Jair e faz com que ele inicie novamente a titularidade ao lado do Messias. E trazer o Tite agora e tirar o Lucas Ribeiro não é meio que esquecer o que ele fez com a camisa do Goiás? Olha, já você responde, porque antes eu quero ver Bruno Xavier comentando sobre essa chegada no elenco colorado. Foi uma decisão um pouco fácil da minha parte, né? O Vila vem de 2 anos eu tive por outro clube, né, na Série B, e há 2 anos ele veio fazendo grandes campanhas, né? Então, um contato de um clube vitorioso, vindo de um estadual, um campeão, né? O recente campeão do estadual, fica um pouco fácil a decisão, né? Então, para mim, para minha família, foi a melhor opção em mãos. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade e falar que eu estou muito feliz e disposto a dar o meu melhor para todos e para a torcida também. Em termos de adaptação, de conhecimento, eu já trabalhei com 8 atletas, né, que aqui estão no elenco. Então, esse termo de adaptação, ele acaba sendo um pouco mais rápido, né, por conhecer bastante atleta. E em conhecer o time, eu já vim acompanhando, né. A gente tem sempre um desejo no nosso coração e no momento de Deus ali, as coisas fluem, né, mas eu sempre acompanhei o Vila, sempre acompanhava assim que dava, mesmo estando lá no meu antigo clube. É dar o meu melhor, é fazer o meu melhor todos os dias para agora fazer parte desse processo, né. Fazer parte desse processo, a melhor solução que nós tínhamos, e vem pro campeão goiano. Até onde Bruno Xavier, para você, Henrique, pode agregar valor nesse elenco colorado? Bom, a parte da frente do Vila é o grande problema até agora, né? Hoje, acho que apenas o Poveda é uma unanimidade na parte da frente do Vila. O restante dos jogadores ainda não se provaram. Paredes, né? Eu tenho o Paredes, desculpa, realmente. O Poveda e o Paredes. O Paredes ainda naquela transição de retornar de lesão. E realmente o Bruno Xavier pode contribuir nessa questão do ataque do Vila. É isso mesmo, esse é Henrique lá da página Futebol 1 Minuto. E é boa, viu? Sugiro você segui-lo lá nas redes sociais. Vamos falar do Verdão, que vai ter alguns desfalques pro próximo jogo. E já começo pontuando um deles, que é o caso que possivelmente pode ter Anselmo Ramon fora. Um combinado que talvez não foi combinado, um disse que não disse, um disse que me disse, a verdade é uma só. O presidente do CRB disse que combinou verbalmente com Paulo Rogério Pinheiro que Anselmo e Breno Herculano não jogariam. Só que o Paulo Rogério falou, nada disso, amigão. Isso era no caso se fosse empréstimo, mas foi compra definitiva, eles podem atuar. Só que o Breno Herculano tá com problema dentário e vai fazer um exame novamente amanhã, à tarde, para ver se joga nessa quinta, para se joga no sábado. E vocês, meninos, existe ou não existe esse acordo verbal? Anselmo Ramon vai ou não vai entrar em campo? Qual a melhor decisão para fazer se vocês fossem presidentes de CRB e Goiás? Bom, futebol hoje, acordo verbal é a mesma coisa que nada, né? Se não colocar no papel, no contrato ali, é a mesma coisa de não ter nada decidido. Porque vai ser uma palavra de um contra a palavra do outro. No final das contas, o que vai ficar decidido é que quem tiver a coragem de botar pra jogar, vai jogar. E eu penso que o Goiás foi muito esperto nisso aí, não é possível, porque o Goiás era um prejuízo, porque justamente o seguinte, tá pagando, amigo, não tem essa, se é pago, se o cara tá comprando o Anselmo Ramon e o Goiás comprou, né, pagou pela saída dele lá do time do CRB, não tem que fazer isso. Eu ouvi a entrevista do diretor do CRB, do clube da Pajuçara, do Galo da Pajuçara, ele citando que o foco dentário do
Breno Herculano, ele autorizou ele a fazer a cirurgia, precisa fazer uma cirurgia, vai ficar 10 dias fora, então ele já está usando disso para não jogar, então ele não vai jogar. Agora, aí eu não ouvi, o Paulo Rogério se manifestou? Sim, disse que não tem nada disso, que era combinado, se fosse empréstimo. Então, amigo, escreveu, não leu, o pau comeu. O Anselmo Ramon vai pro jogo, até porque por que tirá-lo de uma situação se não tem isso de uma forma acordada entre as partes? Consenso. Futebol, meu amigo, eu sou do tempo que a palavra vale mais muito que o papel, que hoje o papel você rasa, você amassa, você joga no lixo, a palavra não. Se existiu realmente porventura essa ligação, se foi empréstimo ou compra, aí já é outro papo. Mas palavra que não volta atrás, nem o vento leva. Mas o futebol, né, meus amigos, vamos ver. O Goiás também que não vai ter o William Lepo e também os dois zagueiros, né, Lucas Ribeiro e Messias. Na verdade não terá o Kaique. Perdão, o Kaique. Que nem o Gonzalo, você falou Lepo. O Lepo deve ser jogado para lateral direita, o Vlovati deve entrar na volta para a esquerda. E aí o Gonzalo tá fora. Aí saber o seguinte, por isso que eu falei do Tite. Sobre aquela questão que você falou, eu também concordo com você. O Lucas mostrou qualidade para ser titular com o Mancini. E é isso que a gente fala, coerência. O problema é que ele vai ficar uns 3 jogos fora, viu? Pelo problema que ele teve lá do choque de cabeça com o Luiz Felipe. Resta saber se o Luiz Felipe vai entrar com o Marcão recuado lá fazendo improvisadas à água, ou o Tite vai chegar e já vai pro jogo junto com o Luiz Felipe. Cuidado, mas eu tive informação vinda lá de Alagoas que o Herculano tá treinando normal nesta tarde. O Miguel também. E pode ir pro jogo, viu? Então, só vamos saber se sábado os dois vão estar na hora que sair a escalação oficial. A verdade é que Herculano e de um lado do CRB e Anselmo Ramon do lado do Goiás tem que jogar pro espetáculo ficar mais bonito e assim veremos um grande jogo de futebol. O Atlético Clube Goianiense também fez as suas mexidas, contratou o goleiro Paulo Vitor, remanescente, também trouxe o Léo novamente que estava no Goiânia, inclusive foi titular contra o Atlético Paranaense. O Atlético, Henrique, tem agora nas suas mãos a possibilidade nos próximos 4 jogos, 12 pontos, fazer 9 dentro de casa. É a chance de ser relançado ao campeonato? Agora, é o grande momento do Atlético, vindo de uma vitória importantíssima contra o Atlético Paranaense, vai jogar 3 jogos dos próximos 4 em casa, então é a oportunidade do Atlético deslanchar no campeonato. Se não for agora, mais pra frente vai ficar difícil. É isso mesmo? Você comunga da mesma opinião, Renato? Comunga, é o momento recorte mais especial pro Atlético. Pra mim, o Atlético teve um início muito favorável, podendo fazer 9 pontos nos primeiros jogos, ele não fez, pegou adversários teoricamente frágeis, não conseguiu. E agora, nesse momento, esse novo recorte, o Atlético venceu o Atlético Paranaense, tem que vencer. Pra mim, esse jogo é dificílimo contra o Coritiba. Não se iludam, hein? Não é porque bateu o Atlético Paranaense que vai chegar e vai passar em cima do Coritiba, não. É jogo pegado, é um jogo muito disputado. Agora, se vencer, pra mim, vai ganhar moral até pra chegar lá no Oba contra o Clássico. E se o Vila não tiver um treinador capacitado pra fazer com que esse time possa render, tô achando que muda até minha opinião em relação ao favoritismo. O Atlético que tem agora Coritiba e Volta Redonda, visita o Vila, recebe o CRB, são os próximos confrontos do Dragão. Tá aí na tela. E depois ainda visita o Paysandu, que é o time que tem que fazer mais de 50% dos pontos para não cair, Henrique. Como é que pode? O Atlético tem um recorte muito interessante. É o momento do Atlético subir agora, iniciar a reação para brigar pelo acesso. E se não for agora, meu amigo, eu acho que vai ser difícil o restante da competição. Desses 15 pontos, o Atlético tem capacidade de fazer? 9. Renato? Desses 15, aí tá contando todos? Sim, 5. 12. 12? Tá. 9 não, desculpa, 10 pontos. 10 pontos. 10 pontos. 10 com 14 que ele tem, 24. Aí já vai estar na 16ª rodada, vai faltar 3 jogos, podemos chegar ali a 29, 30 pontos para a virada do turno. Isso são estimativas, né? Estimativa que você não pode ter erro é amanhã. O dia 12 de junho de 2025 tem que ser especial, tem que ser algo muito diferente dos outros anos. E para isso, o Viveiro Goiás está pronto à sua espera. Renato Sobrinho e Henrique, certeza que as suas esposas amanhã vão receber um buquê de flor do Viveiro, vão receber lindas orquídeas. Olha esse arranjo de calanchoê. O Viveiro chegou ontem o carregamento de orquídeas, rosas, buquê de rosas, cesta de café da manhã, cestas com chocolates, ursinhos. Você, Renato, escreveu aquele cartão à mão. Sabe onde você tem que ir, não sabe? Danilo, me permita, mas eu vou repetir. Ainda bem que você me deu a informação. Eu tava esquecendo. Pra mim, dia dos namorados era 13, 12, né? Pô, amanhã cedo tem que pegar senha pra ir lá no Viveiro ou não? Porque amanhã cedo eu tô indo pra lá. Assim como fiz no Dia das Mães. Você se lembra disso? Fui lá, presenteei a minha mamãe e ela ficou muito feliz. Presenteei a minha esposa, que é a mãe das minhas filhas, ficou muito feliz. Então, não tem erro, amigo. Vai lá no Viveiro Goiás. O endereço é fácil. Na 24 de outubro. E tem pouco tempo que tá lá, só 40 anos. Número 2209 em Campinas, Henrique. A sua esposa merece receber uma rosa decorada, um buquê de flor, cestas de café da manhã, a partir das 6 horas da manhã.
a equipe já está prontinha, preparada para poder presentear a quem a gente tanto ama. Rapaz, não tem jeito, amanhã eu vou ter que dar uma passada lá para levar um brinde para a esposa, né? Não tem. Eu vou fazer uma sugestão para você, Rick. Você é novo de casado, eu sou já veterano. Compra uma cesta que a gente usufrui junto, viu? É o melhor. É isso mesmo. Entra no Instagram, @ViveiroGoiás, e você pode conferir tudo isso que tem lá, o carregamento que chegou ontem. Estão toda a equipe prontinha lá esperando para você. Rosas decoradas, buquê de flores, cestas. Olha, o Viveiro Goiás é referência, como disse o Renato, há 41 anos a favor da natureza. Um forte abraço pro mentor, idealizador de tudo, José Natalício, e também a sua digníssima esposa, Cleide Dantas, que fizeram com que essa hegemonia do viveiro estendesse aí mais de 40 anos. Vamos falar de notícias de, olha, o Remo tá contratando, hein? Contratou o Marrone pro ataque, ex-Atlético Mineiro e Midland, e agora, rapaz, Carlinhos do Vitória rejeitou o clube paraense. Mas o Remo tá fazendo oferta pra todo mundo, Henrique e Renato. O Remo vem com tudo aí nessa janela. É um time que vai brigar pelo acesso até o final. A gente estava comentando aqui até fora do ar, né? Como o Remo tem um poder muito acima dos nossos clubes aqui, né? Enquanto nossas janelas foram bem tímidas, digamos assim, o Goiás teve uma movimentação, o Vila teve uma outra, o Atlético muito parado, o Remo não para de mexer no mercado. Ir atrás de jogadores, ir atrás de reforços para brigar pelo acesso até o final. Estão falando agora do treinador Antônio Oliveira lá pelos lados do clube paraense. O Remo, que já tem Marrone, Pedro Rocha, Felipe Viseu, Ítalo, tem Sávio, tem o meio-campo Pavani, tem o goleiro Rangel, zaga de Reinaldo, tem o Regis e o Davó, que entraram super bem no último jogo e fizeram a triangulação ao lado do Pedro Rocha, que originaram o gol da vitória diante do Operário. Tem um fator principal que muitos clubes brasileiros na Série B não têm, que é a massa, a torcida fanática, onde coloca 22 mil contra o Operário, 30 mil contra o Amazonas, 25 contra o América Mineiro. Será que eles não estão esquecendo desse Remo e quando se fala de acesso? Renato, eu coloco o Remo como um dos times mais competitivos dessa Série B. Aliás, eu já tinha dito isso. Para mim, claro, teve uma baixa porque o Daniel Paulista é um grande treinador. Aí eu estou dando um exemplo de um grande treinador. Tanto é que o Sport veio aqui e levou ele da Série B para a Série A, né? Tirou da Série B para a Série A. O Antônio Oliveira é bom nome, não sei se vai aceitar. Mas além disso que você falou, Danilo, a questão do torcedor empurra, incentiva, mas é a força financeira de um sócio torcedor, e lá tem um banco, que é o Banpará, que põe o dinheiro lá. Tanto o Remo como o Paysandu da lanterna tá anunciando jogador como o Thiago Heleno. Você falou de Paysandu, Claudinei Oliveira chega lá, Thiago Heleno também, e o Paysandu, faltam aí 27 rodadas, ele tem que conseguir mais de 50% dos pontos para ver se permanece na Série B. O time que tem 11 pontos atualmente, 4 pontos em 11 rodadas, 4 empates e 7 derrotas, não sabe o que é vencer. Claudinei Oliveira vai ter um trabalho árduo para fazer com que esse Paysandu não caia, porque olha, mais de 50% em toda a competição não é algo fácil, Renato. Muito difícil. E assim, é que eu estou falando, mesmo tendo essa dificuldade toda, eles estão investindo para tentar fazer. O time do futebol do Pará tem essas nuances. Agora, sobre o Remo, acredito muito que o time vai brigar sim, e pode ser que esteja lá. Eu estou acreditando que até agora, pelo que vi, que o time do Remo, claro, se não sentir muita saída do Daniel Paulista, vai brigar para estar na Série A o ano que vem. É isso mesmo, e acabamos de receber a notícia, Luizinho Lopes está fechado, Renato e Henrique é mesmo o novo treinador do Vila Nova, vai ser anunciado daqui a pouquinho, às 20 horas lá no centro de treinamento do Oba. Luizinho Lopes, seja bem-vindo novamente. Vamos de mercado da bola, já que estamos falando de mexidas aí, põe na tela. Boa noite a você que está assistindo o Plano. Dineno chega no São Paulo, mas eu vou chamar a atenção, uma para você, Renato, e uma para o Henrique primeiro. Florian Wirtz, esse jovem jogador alemão, bom de bola, foi surpresa lá no Bayer Leverkusen, jogou muito com o Xabi Alonso, acertou com o Liverpool, não é um negócio que pode chegar a mais de 150 milhões de euros. O clube de lá de Liverpool não tá de brincadeira. E você acredita que o Wirtz chega para ser a grande referência? Chega, vai ser um grande jogador pro Liverpool, eu acredito que vai dar muito certo. Ele foi o principal nome daquela campanha do Leverkusen que terminou invicto, foi campeão alemão na outra temporada, não nessa agora, na última, né? E também chegou na final da Europa League, acabou não sendo campeão, mas ele foi o principal nome. Então, pra mim, vai dar certo e muito no Liverpool. Renato Sobrinho, já falando que o Henrique deu a opinião dele, vou falar de você. O Neymar pode estar acertando o seu novo contrato com o Santos, brevemente, ainda nesse mês, quando termina. Diz que dia 27 anuncia. Mas você acredita que ele deva ficar assim realmente no Brasil e no Santos? Deve sim, o pai dele já está dando todo indicativo disso, até por conta dessa questão da seleção. Ele sabe que ele tem mercado onde?
Na Arábia, não, ele veio de lá. Ele pode ter dos Estados Unidos, ele pode. São ligas que ele não vai estar tão próximo do olhar do Ancelotti. Então, acredito muito nessa tratativa. Ele quer ir para a Copa e com um time competitivo. E penso que ele vai ter as duas coisas se ficar no Brasil, principalmente com essa nova forma de dirigir que o Ancelotti vai colocar na seleção. É isso mesmo. Eu vou para um rápido intervalo. E na volta vamos juntos ver como Bruna Medeiros vai nos mostrar que o jogo 3 desta noite, lá em Indianápolis, promete muito. Veja aí. Ei, você aí, sabe me dizer qual é a maior loja de ferramentas do Centro-Oeste? Não se preocupe, porque ela está aqui. E você vê na tela isso tudo, Renato Sobrinho. Comprovado, a Imperial Ferramentas é a única que representa a SATA na região Centro-Oeste, Renato. E grandes marcas, você como SATA, você só encontra na Imperial Ferramentas. São duas grandes lojas há quase 3 décadas, fazendo toda a diferença. Essa aí, por exemplo, que estamos vendo no vídeo, é a nova loja ali da Avenida Anhanguera, próximo ao terminal da Praça da Bíblia. Parece um shopping, Danilo. Tem de tudo. E se você quiser, você pode ligar e pedir, que eles te entregam. Número 23269-1155. Tem uma equipe de colaboradores de excelência, de qualidade. É Imperial Ferramentas, a maior loja do Centro-Oeste quando se diz ferramentas. Visite ou então entre no Instagram, @Imperial Ferramentas, e você vai comprovar tudo isso. Ao Lucas, o meu agradecimento e o meu muito obrigado sempre. Somos muito gratos por ter o privilégio de ter a Imperial nesse grupo seleto de apoiadores do nosso programa Placar Esportivo. E com o apoio de Imperial Ferramentas, eu quero chamar esses dois grandes craques. De um lado, o MVP da temporada, Shai, o canadense do OKC, que está voando baixo e voou ao longo de toda a temporada. Mas do outro, tem Tyrese Haliburton, que quando se fala em decisão, meu amigo, o homem muda de patamar. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Hoje temos o terceiro jogo da final entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers e eu tô aqui para trazer tudo para vocês de expectativa para mais um grande jogo. Bom, muito obrigado, Bruna Medeiros. É isso mesmo. Os dois times vão se enfrentar no jogo número 3. O OKC de um lado, campeão da Conferência Oeste, e os Pacers, campeão da Conferência Leste. Tá 1-1 a série e o jogo é que horas, produção? Lá na Game Pride Fight House, em Indianápolis, onde a casa dos Pacers vai receber um público fanático. Daqui a pouquinho, às 21h30, você pode acompanhar esse grande confronto da finalíssima da NBA. E você viu um detalhe interessante aí que a Bruna Medeiros trouxe? 25 anos que os Pacers não chegavam à final de NBA. Eles que na temporada passada perderam na In-Season Tournament para os Lakers e agora chega a grande decisão com méritos de ter eliminado Knicks e Cavaliers também. Cuidado, hein, Renato? Cuidado! Talvez chegou o grande momento, né? Depois de tanto tempo, é assim, é a história se repetindo, né? Muitas vezes você fica um tempo embaixo até buscar novamente o ápice. É assim o ciclo. Gente, a gente tá com um privilégio grande. Sabe quem tá nos acompanhando? Quem? O grande mestre. É ele? É. Zé Natalício? É. Um abraço pra ele. Acabei de falar. Amanhã eu tô chegando aí. Amanhã tá chegando. O Henrique também. Onde você vai amanhã cedo, Henrique? Amanhã eu vou lá no Viveiro. Fazer aquela comprinha. Claro. Chegar impactando. Esposa merece. Merece. Olha, e as rosas quando você chega e oferece. Dá um impacto, hein? Você tá brincando, é diferenciado. Um abraço, Zé Natalício. Sucesso sempre. Dá um impacto mesmo, sem sombra de dúvida. Beijo, mestre. Vamos agora de giro esportivo, porque em 1 minuto e meio nós mostramos tudo o que aconteceu no dia de hoje. Veja aí. Então vamos de giro esportivo aqui. Cris Haddad, que está no top 20, é uma das figuras aqui do tênis feminino do Brasil. Também o Gabriel Bortoleto na Sauber vê pequenas melhoras, mas o carrinho precisa evoluir muito esse monomotor para o próximo grande prêmio lá no Canadá. E também vimos aí o Rodrigo, que está sendo cotado para os 3 grandes tubarões da Inglaterra, Chelsea, City e Arsenal. Você iria ou não, Henrique? Preferia ficar no Madrid? Cara, a questão do Rodrigo é muito complicado porque ele tá sem espaço lá perante as demais estrelas do Real Madrid, né? O Mbappé chegou, ele perdeu um pouco de espaço. Na outra temporada, o meia agora que me fugiu o nome... Bellingham chegou, ele também perdeu um pouco de espaço e ali a hora que você vai ver ele deixado de lado. E aí com isso ele vê que qualquer coisa ele vai ser o cara que vai pro banco, é o cara que vai ser substituído. Então eu acho que já tá na hora dele dar um passo diferente na carreira. Ir para um time na Europa, um time na Inglaterra, em outra
outra situação para ver se ele consegue realmente ser protagonista. Ser protagonista no City, no Arsenal ou no Chelsea, ou ficar em Madrid, no maior time do planeta? Rapaz, é muito difícil essa decisão, mas uma coisa eu vou dizer pra vocês aqui. O Rodrigo, até foi o Rizek que disse outro dia, companheiro lá da mídia do Eixo Rio-São Paulo, Sport TV, ele disse o seguinte, o Rodrigo é muita bola e pouca mídia. Eu também acho. Ele é um cara que joga muito futebol e precisa jogar. Então, se ele não estiver bem no Real, se não derem espaço para ele, vá para a Liga Inglesa e faça a diferença. Já que o Renato falou em Liga Inglesa, meu amigo, Rodrigo, jogador de seleção, essa taça, essa aqui, ela tem que voltar para as nossas mãos. Faltam 365 dias. Chega, arrepia, porque eu quero muito poder em vida ver o Brasil novamente levantando este troféu. Vai acontecer, Neymar Júnior. Eu quero o Hexa, meninos. 365 dias e foi bom relembrar o Ronaldo com aquele dedinho em 2002, hein, Henrique? Cara, que saudade dessa época, né? Essa Era época bom, né? que a seleção era dominante. É assim, teve dificuldades para classificar, mas chegava na Copa do Mundo, você tinha muito mais confiança do que hoje. E os jogos eram de madrugadas e nós acordávamos para ver ainda. Como que pode, né? A empolgação com do torcedor com a seleção diminuiu bastante, mas vamos ver se a gente resgata nesse momento agora, né? Resgatemos aí com o título da Copa do Mundo. Tomara. Vamos ver as seleções que já garantiram passaporte? Pode carimbar aí, produção, que passaporte para essas seleções. As 3 primeiras já estão lá devido à sede dos países dessa Copa do Mundo. Argentina, Brasil, Equador, Irã, Japão, Uzbequistão pela primeira vez, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália e Nova Zelândia. Até que enfim a Austrália vai direto, né? Porque ela sempre vai nos playoffs. É verdade, fica pelo repescagem, né? Junto. Sempre contra um time aqui da América do Sul. Olha, já tá começando a criar cara de Copa há um ano, hein? Exatamente. Mas é bom ver a bandeira do Brasil sempre lá, né? Sempre, e vai ser diferente porque vai ser um número maior de seleções. É bacana esse torneio, o ano que vem é muita expectativa. Vai vendo. Ontem lá nas eliminatórias europeias tem algumas seleções que estão perigando, podem nem ir pra Copa, mas você confere os gols aqui. Veja aí. Olha só, a Sérvia com Mitrovic, Arnautovic e os Vic lá fizeram gols. Memphis Depay se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa, as eliminatórias lá da Europa. Produção, põe na tela que eu quero só pegar um comentário dos meninos em relação ao Mundial de Clubes. Essa semana já tem estreia, hein? No sábado, brasileiro entra em campo no domingo, mas o Inter Miami estreia no sábado e a FIFA tá tendo dificuldades de vender os ingressos para esse jogo. No grupo A, Palmeiras, Porto, e quem que são os outros ali, gente? Palmeiras, Porto, o time Inter lá do Miami Egito, e Al Ahly. E o Inter Miami e o Al Ahly. Nesse grupo, passa? Rapaz, eu acho que o Palmeiras passa. Palmeiras e Porto, vai. Palmeiras e Porto também. No grupo B, Botafogo, Paris, Atlético e Seattle Sanders. Rapaz, Paris e Botafogo, sou bairrista. Paris e Atlético de Madrid passam. E se enfrentam na estreia. Grupo C, Bayern, Boca Juniors, Benfica e o Auckland City. Rapaz, Bayern e Boca pra mim. Bayern, Benfica. Grupo D, Flamengo, Chelsea, América do México e Esperança de Tunis. Flamengo e Chelsea. Já no grupo E, você, Henrique? Flamengo e Chelsea também. Já no grupo E, Internacional, River, Monterrey do México e outro aqui que eu não sei, hein, confesso. River e Milan. E Inter, aliás. Acho que era o Ural Red. Ural Reds, Ural boa. Red. Por isso que você é bom, né, Henrique? Ele é diferenciado Quem passa? mesmo. Inter e River. Já no grupo F, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai, Mamelodi e Fluminense. Bayern, Borussia e Fluminense pra mim. Mesma coisa, concordo. Já no grupo G, Juventus de Turim, ainda o campeão da Liga Asiática na temporada passada, City, e o WAC do Marrocos. City e Juventus. City e Juventus também. No grupo H, Al Hilal, Pachuca, Salzburg e Real. Al Hilal e Real Madrid. Também, com o Aduno, com o Henrique aí. Então vem cá, meninos, vamos para encerrar nosso programa já. Passou rápido demais, hein? Passou, né? Que Gente isso. do céu, olha só, 19h30. Manda um abraço, rapidão. Fica, manda um abraço pro Carneiro, tá assistindo a gente, mandou foto. Grande Carneirão, gente boa, torcedor do Atlético. Olha, deve estar. Tá ligado. Tá ligado. Obrigado a vocês. Valeu. Um abraço. Obrigado. Valeu. Um abraço, obrigado por ter participado aí. Tchau. Tchau.